qual a gente serve, irmãos. Amém? É aquele que nos amou com a sua maravilhosa graça e é aquele que também nos chama de amigos, né? Essa próxima canção nos fala que nós somos amigos de Deus, né? Que não existe posição no mundo melhor do que essa, de sermos chamados amigos de Deus. É assim que Jesus ele nos trata. Jesus, ele voltando para os seus discípulos, ele traz algumas revelações e ele fala, né, que ele passaria a não chamá-los mais de servos, mas de amigos, né, porque amigo é aquele que dá a se conhecer. E é assim que Jesus age com cada um de nós. Amém? Vamos louvar essa próxima canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Graça e paz, amados. Amém. Tudo mudou depois da cruz. Depois que Cristo se entregou por nós, depois que Ele derramou seu sangue por nós, tudo mudou. Que você possa lembrar nessa manhã tudo que mudou depois da cruz em sua vida. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu,
do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua graça, obrigado pelo teu sangue derramado, que tem nos limpado, que tem nos trazido de volta a ti, que nos coloca aqui, Senhor, na posição de adoradores, de servos, de filhos teus amados, Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos esta manhã. Amém. A paz de Jesus, irmãos. Amém. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco nessa manhã e também queremos dar as boas-vindas àqueles que nos acompanham de casa por meio das nossas redes sociais, né? Instagram, YouTube, Facebook. E nesses endereços você vai conseguir também encontrar muito material que faz você estar mais próximo de Deus, né? Conhecer mais o nosso Deus, estar numa intimidade maior com Deus. E o endereço das redes sociais é IEC Floripa, IEC Floripa. Também queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Tem alguém nos visitando ali do lado. Qual é o teu nome?
Apresenta aí, Júlia. É o Lucas, nosso filho do coração. Ele decide Pernambuco. Que bênção, seja bem-vindo, Lucas. Também temos o Marcelo, seja bem-vindo ao nosso meio, Marcelo. Ficamos felizes com a presença de vocês conosco, tá? Sempre bem-vindos. Temos aqui o desafio de envolver-se com a obra eterna, né? Então, na próxima semana, logo após a celebração, os membros estão convidados a estarem juntos aqui para deliberar sobre assuntos importantes para o crescimento da igreja. Então, nessa reunião também, a gente já vai conhecer, em primeira mão, a maquete em 3D da reforma que estamos realizando, né? Então, os desafios financeiros para o restante do ano, os alvos a serem alcançados, tudo isso a gente vai estar vendo nessa reunião. Então, não deixe de participar, de se envolver com a obra. Deus está realizando uma obra em nosso meio, nós podemos ver isso e vamos estar, então, acompanhando junto. Dando sequência aqui ao Manifesto Jesus 8, vamos ver que nós fomos tocados pelo fogo do Todo-Poderoso, que nos deu vida divina, uma vida que passou pela morte, a vida ressurreta do próprio Filho de Deus. Como podemos não nos incendiarmos com tamanha realidade? Para resumir em uma questão, qual era o motor, o acelerador da incrível vida do Senhor? Qual era o eixo ou força motriz que orientava seu comportamento visível? Era essa. Jesus viveu com o Pai, habitando nele. Depois de sua ressurreição, essa relação se ampliou. O que Deus, o Pai, era para Jesus Cristo o é para mim e para você. Ele é a presença que habita em nós. E por causa da vida de Jesus em nós, tornamos-nos participantes dessa mesma relação dele com o Pai. Por isso, nós vamos mais uma vez louvar a Deus aqui com um cântico e logo após vamos ver a mensagem, a série da mensagem, o DNA da Igreja de Jesus. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor e sentir Ele presente com você aqui também. Que você possa senti-lo neste lugar. Como diz a letra da música, neste lugar tu és real e por isso vou me entregar totalmente. Vamos ficar em pé, adore ao Senhor, adore com seu coração, com a letra da música, adore com a oração, com louvores, com glórias ao Senhor. Vamos entronizar o Senhor neste lugar. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente.
enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia do Senhor eu querer, Senhor, e que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, tu és a minha colheita, tu és a minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Canta, minha fonte é o teu amor, vai. A minha fonte é o teu amor. Diga, minha colheita é o teu amor. Tudo é o teu amor, Senhor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Cante, mas vale um dia no centro do meu querer. Que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais uma vez, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia do cetro do teu reino e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Senhor. Nós declaramos que tu és a nossa fonte, Senhor. É de ti que vem a água, é de ti que vem a vida, é de ti que vem o nosso sustento, Senhor. E por isso tu és a nossa colheita, Senhor. Tu és toda a nossa riqueza, tudo aquilo que
podemos arrecadar na vida, Senhor, nada mais importante do que o Teu amor, Senhor, de que ter a Tua presença em nossa vida, Senhor, e assim declaramos de que Tu és a nossa herança, Senhor, és tudo que temos de melhor para deixar para os outros, Senhor, é tudo que temos de melhor que nós herdamos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu sangue, a Tua salvação, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, declaramos que não há melhor lugar do que estar em Tua presença, Senhor, e que bom que Te conhecemos, Senhor, porque Te conhecer vale mais do que a vida, Senhor, e assim queremos Te conhecer dia após dia, Senhor, até Te encontrarmos na eternidade, e por toda a eternidade Te conhecer, Senhor, porque Tu és uma fonte infindável, Senhor, e nós queremos e Te pedimos um pouco mais de Ti esta manhã, Senhor. Usa o Teu servo e traz uma palavra ao nosso coração, Senhor, traz uma palavra que nos lembre o quão precioso és em nossa vida, Senhor, traz uma palavra que nos lembre quão precioso é continuar nos Teus preceitos, nos Teus caminhos, viver conforme a Tua palavra, Senhor. Fala conosco esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Será que a gente prestou atenção no que a gente acabou de cantar, orar? Quando a gente canta, a gente ora em melodia, podemos dizer assim? É que nós realmente paramos para pensar. E esse era o problema da igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. Mais uma igreja que Jesus chama de sua igreja, e que Ele busca um relacionamento mais profundo através da sua palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, mesmo assentados, eu lhe convido a prestar atenção nessas palavras de Jesus, palavras atuais, palavras que não ficaram paradas no tempo, palavras que tocam nas nossas realidades hoje, porque o tempo muda, né? O contexto, o lugar, todas as coisas que estão à nossa volta vai mudando, mas nós mesmos, como seres humanos, nós não mudamos, nós somos os mesmos. Por isso que a palavra ainda serve para nós hoje, ela fala aos nossos corações, por isso ela é viva, por isso que também ela é eficaz, por isso que ela corta como uma espada. Ela vai dividindo, vai separando, vai revelando aquilo que nós mesmos não conhecemos no nosso coração, mas que nada está oculto diante de Deus. É isso que a igreja precisava entender. A igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Sardes, escreve. Jesus então escreve para esta igreja por intermédio do seu mensageiro, do seu líder, do pastor que estava ali naquela igreja local, e para cada um de nós hoje. Assim declara aquele, Jesus, que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, conheça as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Ser alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrependa-te.
Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás, e não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, elas continuarão comigo, elas caminharão comigo, vestidas de brancos, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Nós não podemos olhar para esse texto e começar a mergulhar, a meditar, a tentar entender, sem que antes a gente olhe para a introdução, para a forma como Jesus se apresenta à igreja. Eu tenho falado isso para você. O DNA da igreja é o próprio Cristo. A marca da igreja é Cristo, a identidade da igreja é Cristo. E a forma como Cristo se apresenta a uma igreja, a essa igreja, diz muito daquilo que a igreja tem, daquilo que falta na igreja. E é o momento da gente olhar e comparar e analisar a partir de Cristo, porque o próprio Deus falou isso, e Paulo vai revelar que é chegado o tempo, a plenitude do tempo, que todas as coisas vão convergir para Cristo. Ele é a interpretação de toda a Bíblia. Nós não podemos tirar Cristo do Evangelho, porque senão o Evangelho não é Evangelho. Nós não podemos achar que Cristo Jesus é um detalhe, é alguém a mais, como Pedro pensou e queria colocar, acampado na mesma em barraquinhas, uma do lado do outro, Moisés representando a lei, Elias representando o profeta, e mais Jesus. Não é isso. Imediatamente Deus mandou calar a boca, com uma fumaça desceu, e ele ficou assombrado, e ele falou diretamente a eles, aqueles discípulos, e a nós hoje: este é o meu filho amado, a ele ouvir. É como Jesus falou: eu vou precisar agora desenhar igreja. O que Cristo representa? Cristo é o todo, como a Cláudia aqui mesmo colocou, e nós temos colocado nesses manifestos, que deve ser o manifesto da igreja. É tempo de nós trazermos de novo Cristo para o centro da igreja, porque colocamos ele de ladinho, porque às vezes essa mensagem incomoda, às vezes essa mensagem nos deixa desconectado com tudo que está às nossas voltas, mas porque tudo que está à nossa volta está apodrecendo e morrendo, e Cristo é vida. Tudo que está à nossa volta é treva, e Cristo é luz. Nós precisamos fazer essa escolha. O que não podemos é achar que Cristo é um apêndice, é uma vírgula, é algo a mais. O próprio Deus, quando falou isso, e depois ele some a fumaça, e o que apareceu diante daqueles discípulos? Somente Jesus. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender como igreja, mas é isso que nós precisamos entender como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. Qual o espaço de Jesus na sua vida? Qual o lugar dele na sua vida? Isso que cantamos agora, este lugar tu és real. Na nossa vida, Jesus é uma ideia, Jesus é um pacote de doutrina, Jesus é uma lista de valores, de princípios, ou Jesus realmente é real, vivo? Qual é a sua percepção? Qual tem sido a sua sensibilidade espiritual para perceber a presença de Cristo Jesus no seu dia a dia? Ele está presente, você percebe, você consegue ouvir? É isso que você precisa se perguntar. E essa a questão aqui para esta igreja em Sardes, que era uma igreja que Jesus se apresenta como aquele, se declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Entendo, aqui Jesus não está dizendo que existem 7 Espíritos Santos. Se você voltar um pouquinho, lá no versículo 4 do capítulo 1, nós vimos isso lá no início da série. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia,
graça e paz a vós outros da parte daquele que era, que é e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que assiste diante do seu trono. É uma linguagem simbólica que representa esse número 7, uma presença plena. O que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala que é aquele que tem os 7 Espíritos, é aquele que está presente em todos os lugares, é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que tem todo o poder. A plenitude das coisas que enche todas as coisas está em Cristo Jesus. Porque nele, Paulo vai falar no capítulo 2 de Colossenses, versículo 9, habita corporalmente a plenitude do próprio Deus. Então, quando ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, é aquele que está em todos os lugares, é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que está no início, é aquele que está no fim, aquele que era, que é, aquele que há de vir. Aquele que traz sentido para a nossa vida, aquele que põe ordem no nosso mundo interior. Essa é a apresentação de Jesus a essa igreja de Sardes. Lembram, eram 7 espíritos porque eram 7 igrejas, porque eram 7 anjos, 7 estrelas. Essa é a ideia de plenitude, de completude, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, presente em cada vida, mas em especial. Assim como toda a terra, e se Deus não tivesse presente no seu Filho em toda a terra, essa terra já teria necrosado por completo, já teria apodrecido completamente, porque se não fosse a presença dele ainda graciosa, uma graça ainda comum a todos, aqueles que estão ajoelhados diante de Jesus, reconhecendo como Senhor, e aqueles que não estão, que Ele manda o seu sol, a sua chuva, para os maus e para os bons, para os justos e para os injustos. Ele está em todos os lugares, presente, observando com os seus olhos, mas em especial a sua igreja. Se você for olhar no capítulo 1 mesmo, versículo 12, voltei-me para observar, porque o João tinha visto uma voz extraordinária falando com ele. Ele falava e voltando, vi 7 candelabros. Nós vimos que esses candelabros representavam a igreja do Senhor, e 7 porque não eram aquelas igrejas locais dali na Ásia, mas a igreja do Senhor, toda a igreja do Senhor em todos os tempos, uma igreja invisível que a gente não consegue contabilizar, porque é aquela desde o início e é aquela até o último dia quando Jesus voltar, inclusive nós hoje aqui. E ele estava ali, e entre a igreja, entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestido como longa túnica que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro, e era Jesus presente no meio da igreja. Jesus é aquele que está em todo lugar, mas especialmente no meio da sua igreja. Ele quer ficar aqui, ele quer andar conosco, como mesmo Rafael colocou, falando para os seus discípulos, falando para nós hoje. Eu não quero mais chamar vocês de servos. Os servos não têm ideia do que os seus senhores estão fazendo, mas eu estou compartilhando com vocês aquilo que meu Pai está fazendo, aquilo que eles vão fazer. Eu estou compartilhando o plano perfeito dele com vocês. Por isso eu quero chamar vocês de meus amigos. Para a igreja do Senhor Jesus há uma presença especial de Jesus. Ele caminha com ela, ele anda com ela. E essa presença pessoal é quando a igreja está reunida, é quando a igreja está espalhada, é quando a igreja está em louvor, adorando. E como isso é gostoso, como isso é importante, como isso renova a nossa força, como isso nos traz perspectivas novas, como isso alivia o peso do nosso coração. Como é bom o povo de Deus estar reunido em união, como o óleo precioso da cabeça de Arão, que desce sobre sua barba e vai até a gola do seu vestido. Assim é o povo de Deus reunido. Mas também quando o povo sai daqui e vai para os seus lugares levando pão, levando cesto que comeu, mas agora levando cesto para distribuir este pão com a própria vida, a presença de Jesus. Essa é a identidade da igreja que nós devemos buscar, um Cristo que está presente, porque Ele está presente em todo mundo, mas as estrelas têm em suas mãos, ou seja, a igreja está ali na sua intimidade, está com Ele, é o seu povo, é a sua família, é a raça que Ele restaurou,
John Stott vai falar que a partir do momento que você se encontra com Jesus, você está entrando numa nova raça, numa nova categoria de seres humanos, pecadores, falhos, mas que foram restaurados por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. É o povo que anda aqui como peregrino, mas que eternamente estará na presença do Pai, em comunhão perfeita e eterna. E como Paulo vai falar no capítulo 1, versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai falar: agora parte conhecemos, parte profetizamos, mas vai chegar um tempo em que o perfeito vai acontecer e nós conheceremos como somos conhecidos. Nós começamos aqui na terra uma caminhada eterna e nós precisamos perceber isso. Mas a igreja de Sardes não percebia isso. A igreja de Sardes, apesar de Jesus, aí no versículo fala: eu conheço quem vocês são. Os meus olhos estão sobre vocês. Eu conheço as obras de vocês. É como Jesus estivesse falando: eu não desisti de vocês. Mas, aí no versículo 1, conheço as tuas obras, que tem fome de estar vivo, mas de fato é uma igreja que não recebe qualquer elogio da parte de Deus. É uma igreja que recebe uma palavra dura da parte de Cristo Jesus. O que as pessoas estão olhando parece vida, mas eu que conheço e sondo os corações, eu só vejo morte. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso? Quando Jesus está falando isso, ele está falando assim, ó: a aparência é de vida, mas o que realmente vocês estão vivendo é morte. É triste isso. Essa igreja, que era uma igreja que se colocava num lugar especial geograficamente, ela era uma cidade que se reconhecia intransponível, porque ela ficava no meio do monte, e para chegar a esse monte era um lugar difícil, e os próprios montes serviam como muralha para aquela igreja, e elas se arrogavam. Aquela cidade se arrogava como se fosse uma cidade intransponível, um lugar onde ninguém poderia alcançá-la, ela não poderia ser atacada por ninguém, e aquela arrogância, aquela vaidade também afetou o coração da igreja. A igreja talvez fosse uma igreja boa, olhando assim, uma igreja ótima, com boa organização, uma liderança comprometida. Você vê que era uma igreja que tinha aparência de vida, era uma igreja que tinha movimento, era uma igreja que quem olhava elogiava, era uma igreja que era admirada, era uma igreja que muitas vezes até desejada, mas percebe que essa igreja nem era perseguida, nem de forma externa, nem internamente. Parece que o diabo olhava assim para ela: não, eu não vou precisar gastar tempo com ela, porque ela já está morta. E essa igreja que se arrogava, que tinha a vaidade de estar viva diante de Cristo, ela era morta, não tinha vida. Jesus já não tinha mais influência, a presença dele já não era sentida, talvez até se falasse dele, talvez até na sua liturgia tivesse um momento onde o nome de Jesus era lembrado, talvez até fosse cantado e os louvores, mas não tinha vida. Vida, querido, não se produz artificialmente. Vida a gente não consegue afetar, a gente não consegue, para os outros a gente consegue até enganar, as coisas ficam bonitas, as coisas ficam nos lugares, a gente sabe fazer muito bem isso. Por isso que nós gostamos tanto de religião. Olha quantas religiões nós inventamos, querido. Tem para todo gosto, para todo tipo, para todo jeito. Porque a religião, ela só se preocupa com esse estético. A religião te ensina a trabalhar aquilo que se pode ver. A religião vai te enrolando, vai te engabelando, vai te enredando, vai te escravizando, e você vai apodrecendo por dentro, mas por fora está ótimo. A aparência está ótima, as pessoas olham e enxergam tudo de bom. A religião faz isso, e muitas vezes nós
tornamos o cristianismo, que é o evangelho vivo, o poder de Deus, numa religião. Cantamos, falamos, pregamos, ensinamos, nos espalhamos, temos uma missão, temos um propósito, temos ações, mas tudo por fora. Por fora continua morrendo, escurecendo, se acabando, apodrecendo, mas por dentro tem vida, por fora tem vida. A religião faz isso. A religião nos ensina a mascarar, não mudar. A religião nos ensina a hipocrisia, a mostrar aquilo que na verdade nós não somos por dentro. Esse era o problema da igreja. E se você for olhar o versículo 2, ele fala na parte B do versículo 2, quando ele fala: porque não tenho encontrado integridade em suas obras diante do meu Deus. Primeira coisa, diante de Deus ninguém engana. Hebreus capítulo 4 vai falar que essa palavra, ela nos revela, e não há criatura que possa se ocultar, se esconder diante de Deus. Eu posso enganar vocês, facilmente, até mesmo porque a gente gosta de ser enganado. Gosta? Não gosta? Que gente, esse camarada é uma... Porque a gente se encontra em alguns momentos da vida e a gente consegue maquiar. A gente consegue colocar aquele sorriso espiritual, como dizia o pastor antigo meu, Paulo Leite, aquela cara compungida, aquele vibrato na voz do paz, do ser. A gente sabe fazer isso. O pecado nos ensinou a fazer isso, a mascarar a realidade, mas diante de Deus, não. Sabe por que essa igreja foi reprovada? Porque Deus não encontrou integridade na obra. Essa palavra, se você for olhar no original, a palavra íntegro, perfeito, pleno, é aquilo que consegue preencher a alma. Obra que é realizada a partir da motivação do homem, da vaidade, da arrogância, da necessidade de alimentar o ego, não é uma obra íntegra, não é plena, não preenche, não faz sentido, não transforma. A obra que Deus quer fazer em nossas vidas e queria ver na vida da igreja, a obra íntegra, é aquela que é resultado daquilo que somos, não daquilo que fazemos. A nossa vida, aquilo que exala das nossas vidas, aquilo que se pode ver da nossa vida, precisa ser resultado daquilo que está acontecendo dentro de nós. Isso é evangelho. O evangelho não muda a nossa estética, ele quer mudar a nossa ética, ele quer mudar o nosso caráter, ele quer nos transformar de homens, mulheres rompidos com Deus, inimigos de Deus, inclinados ao pecado, à morte, porque Paulo vai falar no capítulo 3 de Romanos que não há quem busque a Deus. Pelo contrário, os nossos passos se apressam para a morte, as nossas bocas se abrem para a morte, não há quem preste, não há um justo sequer. Paulo vai falar isso. Mas o evangelho quer mudar, e essa transformação não pode ser externa, ela precisa ser uma transformação dentro, uma mudança do caráter. Precisa ser morte. A falta de integridade da igreja reprovava aquela igreja diante de Deus. A aparência que a religião trazia era uma aparência de vida, mas Deus quer nos levar à transformação. É a partir da mudança do nosso coração, é a partir da mudança do... Querido, isso não é fácil. Por isso que a gente gosta mais de religião. A religião não nos leva ao Calvário. A religião não nos leva a negar o nosso ego, ao prazer daquilo que a gente quer ser, daquilo que a gente deseja. A religião não vai fazer isso. A religião vai maquiar, você vai ficar bonitinho, você vai sorrir, você vai voltar, vai embora, mas você está morto. Olha o que Jesus vai falar. E a gente não pode romantizar a linguagem que Jesus usa. É uma linguagem violenta. Marcos capítulo 8,
versículo 34, você conhece esse texto, mas eu queria que você parasse de romantizar esse texto e ver a violência da proposta de Jesus. É algo que realmente choca, é algo que não é politicamente correto, não é aceitável. A nossa cultura, capítulo 8 de Marcos, a partir do versículo 34, depois que Jesus se revela, ou se permite aos seus discípulos ser revelado quem ele realmente é, e aí ele vai explicar que era necessário que ele morresse, padecesse. Aí Pedro se levanta e fala: não, Senhor, nada de morte, agora a nossa palavra é só vida, é só beleza, é só vitória, nada disso, Jesus, para com isso. Jesus fala: cala tua boca, Satanás, porque você cogita da coisa do homem. O que é a coisa do homem? Vamos melhorar um pouco aqui a fachada, mas não vamos mexer nada dentro não, deixa como está. Me deixa com os meus pecados de estimação, porque quando eu preciso de prazer eu busco lá, mas esse prazer te mata, é morte. Por isso que Jesus fala a partir do versículo 34, em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, somos cristãos, seguidores de Jesus, vocês querem me seguir? Vocês querem realmente me seguir? Vocês querem realmente um compromisso comigo? Vocês querem realmente se envolver comigo? Aquele que é, que era e que há de vir, aquele que é o Salvador de todas as coisas, aquele que subiu na cruz para mudar e transformar a sua vida. Você realmente quer ser um cristão? Você quer me seguir? Então eu quero dizer uma coisa para você. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Gente, isso é violento. Isso é violento. É você dizer para você mesmo: não basta, eu não vou mais satisfazer os seus desejos. Não, acabou aqui agora. Eu vou acreditar mais no que Jesus está falando, do que eu mesmo estou falando. Queridos, isso não é obra do homem. Você não consegue fazer isso. O máximo que você consegue fazer é obra com aparência de vida, mas é morte. Isso é uma obra espiritual, operada por Ele. É aquela palavrinha, expressão que depois o professor de português vai me corrigir, que eu sei que não existe. É uma ação passiva. É algo que você deseja fazer, mas você não consegue fazer. E a única coisa que você consegue fazer é se negar. É negar a si mesmo. Falar assim: Senhor, eu não consigo. Queridos, eu passo as mesmas lutas que você passa. Não se engane, achando que porque eu fiz um seminário de teologia e ali recebi um diploma e depois alguns pastores impuseram as mãos ali e ali eu saí flutuando como um anjo especial. Não, é a mesma carcaça podre, é a mesma massa falida, passamos pelas mesmas lutas, e Cristo fala do mesmo jeito que está falando contigo, fala comigo: Luciano, tem que fazer morrer essas coisas que estão aí dentro de você. Querido, eu confesso que tem dia que eu acordo deprimido, como hoje. Senhor, por que eu estou triste? É porque você está morrendo, rapaz. E quando a morte não há alegria, há tristeza. Mas Ele me consola e fala assim: essa morte é para a vida. Essa morte é para a vida. Luciano, confia em mim. Confia no que eu estou fazendo na sua vida. É isso que Jesus está falando. Ele quer ver integridade na nossa vida. Ele quer ver mudança aqui dentro. E as obras que vão aparecer são naturais, são consequências. Não é forçada, não é produzida artificialmente. Não é para inglês ver, nem brasileiro ver. Não é para ninguém ver. É algo natural que você não consegue, vai transbordar. A mudança, ela é impetuosa, ela é poderosa, ela é transbordante. Na medida que você vai sendo mudado, muda-se, acabou. Você vai ser quem você vai ser, em Cristo Jesus. Queridos, vida com Cristo, seguir, é muito mais do que imitar Jesus. Imitar Jesus é você começar a fazer isso, aí você imita o outro. Não, é encarnação. Ele habita em você.
A ideia, e vai ser a nossa próxima série de mensagens, o vento sopra sobre o Espírito Santo de Deus, quando somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, e todo crente é batizado, é a habitação do Espírito Santo de Deus, isso é bíblico, não é algo especial para alguns crentes, não. Você já aceitou a Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você, e Ele está operando essa mudança em você, mas você precisa parar de resistir e se negar-se. É você parar de argumentar com Deus. Não, Senhor, mas eu vou fazer assim. Não tanto assim, Senhor, mas se eu perder isso, confia em mim, que Ele está falando. Negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz. Jesus não está falando que você agora vai ser crucificado, o mesmo sacrifício que Ele fez. Ele está falando assim, se associa ao que eu já fiz com você. Se apropria. Vem para a cruz comigo e coloca o seu ego lá na cruz. Isso é uma ação passiva, porque a gente não consegue se transformar, mas a gente consegue se render. É uma rendição. Obra íntegra é obra a partir daqueles que se renderam a Cristo Jesus por inteiro. Quando Paulo vai falar no capítulo 10 sobre aquele ato, o momento da salvação, ele fala assim, aquele que crê e aquele que confessa Jesus como Salvador, ele fala isso? Como Senhor. É entregar o senhorio da sua vida, a autonomia da sua vida. Você fala assim, eu não caio mais nessa mentira de autonomia. Nós não temos, ou nós somos servos de Cristo Jesus, ou nós somos escravos do pecado. É uma escolha. Aí ele continua, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha após mim. Isso é uma linguagem violenta, porque às vezes a gente olha a cruz hoje é até pingente, né? A gente carrega na orelha, mas cruz aqui no primeiro século é algo que trazia mal-estar. É uma linguagem violenta, de sangue, de morte, mas é isso mesmo que Jesus está falando, porque ele vai falar, quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perder. O que é a salvação? Eu tomo conta, eu que decido, sou eu que vejo. Nós não temos condições, nós somos cegos. Por isso que ele fala assim, vem, vocês precisam ser como criança, confiar em mim. Morrer é necrose. Um pedaço que está necrosando. Tem que cortar, tem que dizer não, tem que romper, tem que dar um basta para esse pecado, está te matando, e a necrose é alguma coisa que não tem jeito, ela vai avançando, ela só se satisfaz quando mata tudo, quando olha que está tudo morto, e Jesus fala, alerta, desperta, é hora de mudar, é hora de romper, queridos, isso é misericórdia de Deus. Olha o que Paulo vai falar em Efésios, abra lá, Efésios capítulo 5, versículo 8. E Paulo vem falando para a igreja a respeito dessa necessidade de mudança de vida. E o que ele vai falar no capítulo 5, versículo 8? Pois no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Paulo está dizendo, houve uma mudança de lugar. E ele vai falar aos Colossenses que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino. Nós pertencemos agora a um novo reino. Temos uma nova cidadania. Nós temos uma nova identidade. O nosso DNA não é mais ligado ao DNA de Adão caído, morrendo. Houve uma mudança, é isso que Paulo está dizendo. Assim, se houve já essa mudança, aquilo que precisava ser feito e você não conseguia, Jesus já fez por você. Você já mudou de posição. Você não é mais filho das trevas, você não é mais inimigo de Deus. Agora você é luz do mundo, agora você é sal para este mundo, agora você é filho da luz. Mas aí ele fala, andai da mesma forma como filho da luz, negue-se a si mesmo, obra de integridade. É obra que é reflexo de vida transformada. Aí ele continua, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. É uma mudança de valores, de interpretação da vida.
de olhar diferente para a vida. Nós não podemos olhar para a vida como o mundo olha. O mundo está caminhando para a morte, queridos, não há o que se imitar no mundo. E ele fala, e não vos associei às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas, mas todas essas atitudes, sendo condenada, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Não pense que você está conseguindo ter uma aparência de vida para os outros, mas não diante de Deus. Ele te conhece, Ele sabe, mas Ele é bondoso, Ele está alertando. É um convite: desperta, levanta, sacode, sai de meio dos mortos. É o que Ele vai falar no versículo 14. E por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a sua pessoa. E o interessante é que ele não está falando assim, ressuscita. Isso já aconteceu em Cristo Jesus. Você já tem vida em Cristo Jesus. O que ele está falando é porque você já foi resgatado das trevas, você já tem vida, toda a perfeição de Cristo já está dentro de você, mas você ainda continua dormindo entre os mortos. É como se você estivesse num cemitério, dentro de um túmulo, e Jesus estivesse lá e naquela hora ele falou assim: levanta, sai. E você lá no cemitério e fala assim: tá bom, Jesus, obrigado, mas eu vou ficar dormindo aqui mesmo entre os túmulos. Gente, isso tem sentido? Você já foi resgatado da morte para a vida. Em Cristo Jesus já houve ressurreição, uma nova vida, mas você continua dormindo entre os mortos. Desperta, tu que dormes, e Cristo resplandecerá em ti. É isso que a igreja precisava entender. É isso que Cristo estava despertando a igreja. E como fazer isso? Versículo 3, na primeira parte: quando lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Uma coisa que nós não vamos poder acusar Jesus é de que ele não fala. Ah, como ele fala. Uma coisa que o mundo não pode acusar Deus é um de Deus inativo, passivo, calado. Ah, como ele fala. Fala. Nem sempre queremos ouvir, mas ele fala. Então o que ele está falando assim? Eu já tenho falado com você, você só precisa ouvir e obedecer. É mudança de comportamento. Não é a mudança: isso eu fazia, agora vou deixar de fazer. Isso é imitação. Isso você está de novo tentando produzir a mudança em você mesmo. É você falar assim: Senhor, eu faço isso, eu reconheço que isso é morte, isso é obra das trevas, isso é necrose, Senhor, para a minha vida, mas eu não consigo, Senhor. Isso daqui está enviscerado, Senhor, eu não consigo arrancar, mas, Senhor, eu me rendo a Ti e falo: Senhor, muda a minha vida. Isso é render-se. Aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer, mas Ele vai fazer na medida que você se render a Ele e reconhecer: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha fraqueza. Mas enquanto você estiver aí maquiando: não, isso aí nem tanto, isso aí já é exagero, né? Não, isso aí eu consigo controlar. Não consegue. A necrose não tem jeito, precisa ser cortada. Quer ver uma outra linguagem violenta que Jesus usa? Se a tua mão estiver te fazendo tropeçar, arranca. É melhor entrar sem as mãos nos céus do que morrer queimado no inferno com todo o corpo intacto. Seus olhos estão te fazendo tropeçar, arranca. Gente, é uma violência. Mas lembra que aquilo que está necrosado vai te matar, e aquilo que se corta é restaurado para a vida e vida eterna. É mudança que não se engane. Você não vai sair daqui fofinho, pulando, saltitando: agora eu vou abrir meu coração, e às vezes a emoção da música, o Senhor vai me mudar. Não acontece desse jeito, e você sabe disso. E na primeira luta, no primeiro embate, aí você: o Espírito já não está comigo. Ele está em você. Você está pleno da presença de Cristo na sua vida. É luta, é batalha, é guerra.
Paulo vai falar isso no capítulo 5 de Gálatas. Ele vai falar que há uma guerra. Só não tem guerra, é batalha quando você está morto, dormindo entre os mortos, e o diabo está dando de ombros. Deixa lá, deixa do jeito que está. Não preciso gastar meu chumbo com ele. Está dormindo entre os mortos. Mas quando você desperta, começa a luta, começa a batalha, começa o negaço, começa aquela tristeza no coração de ter que abandonar, de ter que mudar, mas vai, continua, persevera. Cristo está falando, eu estou contigo, eu vou caminhar, ouve o que eu estou falando, me obedece, confia. Porque Ele quer fazer isso. Não é que Ele é um estraga-prazer, não. Porque esse prazer que você tem buscado para a sua vida está te levando para longe dele. E Ele não quer que aconteça isso, porquanto, versículo 3, parte B, se não estiverdes vigilante. A palavra vigilar está ligado ao ouvir. Ouvir e obedecer. Virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que eu virei contra ti. Essa cidade, alguns séculos antes, quando Ciro era o imperador, eles estavam lá, arrogantes, em cima da montanha. Nós somos intransponíveis, ninguém consegue nos atacar. E numa noite, Ciro, pastor do Senhor, esperou todos aqueles soldados encherem a cara e dormir. E eles entraram por uma brecha que tinha no muro e tomou a cidade e derrubou a cidade. É a linguagem que a igreja entendia. Vocês precisam estar vigilantes, porque o inimigo está chegando ao derredor para tragar. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. Não se engane, esse prazer que o mundo está te dando é prazer de morte, é prazer que te separa, é prazer que te torna insensível. Porque aqueles que estão sensíveis à voz de Deus vai ouvir a trombeta tocar e não vai ter dúvida que é a voz do bom pastor. Mas aquele que não consegue mais distinguir a voz do bom pastor, vai ser pego de surpresa. Não é uma ameaça para o crente, mas ele está dizendo: vocês estão se comparando àqueles que estão se perdendo. Contudo, versículo 4, assim como no versículo 3, há o arrependimento, há o avivamento, há a proclamação do Evangelho que tem sido feito neste lugar para a glória do Senhor Jesus. E o Senhor está falando, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa limitação, o Senhor tem falado aos nossos corações, o Evangelho tem sido proclamado. Desperta, abre o seu ouvido, abre o seu coração. Ele quer mudar a sua vida, querido, porque Ele te ama. Olha o versículo 4, contudo tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes, elas caminharão. Olha o que Jesus quer conosco, Ele quer caminhar conosco, é amizade, não é aquela visão distorcida do mundo de um Deus carrancudo, com um chicote na mão, querendo arrancar aquilo que você está achando que é prazer. Não, é um Deus que quer caminhar contigo, mas só pode caminhar com aqueles que estão com as vestes limpas, brancas, puras. Ele quer restaurar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer mudar as nossas vestes, vestes brancas e vestes dignas. Nós, queridos, precisamos escolher entre a aparência religiosa e a transformação profunda. Mas nós estamos seguros em Cristo Jesus. Não há insegurança na vida do crente. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de medo, pelo contrário, é uma mensagem de esperança. Jesus está dizendo: eu sou aquele que está olhando para o seu coração. E se não te limei até agora, porque eu te amo, eu quero voltar a andar contigo. E no versículo 4 ele traz essa esperança: contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, continuaram andando. Ele sabe quem você é, a promessa de intimidade, de santidade. Ele te conhece, Ele não está te rejeitando, Ele não está te condenando, Ele não está te eliminando. Pelo contrário, Ele continua te amando e falando: caminha comigo, larga essas vestes sujas,
branqueia no meu sangue, eu já derramei esse sangue, confessa o seu pecado, e vamos caminhar. Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. E em Hebreus ele vai dizer que todos os nossos pecados ele torna nulos, esquece, para trás. Eu não preciso caminhar, e ele vai falar para a igreja que nós vimos na semana passada, eu não vou colocar mais peso nos ombros de vocês, pelo contrário, eu vou tirar o peso dos ombros, o peso do pecado, o peso da culpa. Eu não quero que você saia daqui se sentindo culpado, pelo contrário, eu quero que você saia daqui se sentindo estimulado, cheio de esperança de novo, de um Deus que olha para você, que não desiste de você, que continua falando ao teu coração, e que quando você decidir voltar, Ele está na porta te esperando para recomeçar a caminhada, para mudar as vestes sujas por vestes limpas, para botar o anel de autoridade, sandálias de filho. Essa é a caminhada com Deus. E ao vencedor, versículo 5, ao vencedor andará trajando com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Há segurança na caminhada com Cristo. Nós não precisamos ficar andando, será que eu fiz assim? Será que ele... O seu nome jamais será apagado no livro da vida. É essa a promessa. Mas será que eu sou o vencedor? Claro que é. Capítulo 8, versículo 37 de Romanos, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo Jesus nos deu essa vitória. O que Cristo quer fazer é já começar agora o que Ele vai fazer na eternidade. É o processo de santificação. Ele não quer esperar chegar à eternidade, Ele quer começar agora, e com isso o nome dEle ser glorificado na sua vida, na transformação, quando você vai abandonando o pecado. E é muito interessante que quando você abandona o pecado, você depois olha para trás e fala assim: nossa, quanto tempo eu perdi nessa vala, quanto tempo eu perdi no meio deste buraco. Aí você vai reconhecer: o Senhor tinha razão, é amor, é bondade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. O que traz cansaço, querido? Essa falsa autonomia, essa independência espiritual é falsa, é morte. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo? Negue-se a si mesmo. É esse o único jugo. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e venha após mim. Porque tomai sobre vós o meu jugo, eu estou contigo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É transformação profunda, é troca de caráter, é mistura de Luciano com Jesus, até que eu diminua e ele cresça, e sejamos todos transformados. E o que ele está prometendo? Você vai ter perda sim, não vamos nos enganar, não vamos mascarar, não vamos fazer da igreja um parquinho, uma réplica do mundo. E muitas vezes a gente cai nessa armadilha. Eu vou botar alguns prazeres que a gente tem no mundo, eu vou começar a botar algumas motivações do mundo para dentro da igreja, para o pessoal começar a sentir gostinho. Isso é morte para a igreja. Pode até ter aparência de vida, mas é morte. Não é. É uma caminhada dura, difícil, mas não é uma caminhada solitária. E mais, é uma caminhada na direção certa da vida, não da morte. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí alcançarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, mas é jugo, e o meu fardo é leve, mas é fardo. É luta, é batalha, não é religiosidade. A religiosidade vai trabalhar, vai te estrangular, vai te sufocar, para você poder produzir uma imagem aceitável no teu grupo religioso. Mas o Evangelho, você não vai mais se preocupar. Você só vai ter uma preocupação: Senhor, muda o meu coração, troca os meus desejos pelos seus, transforma os meus sonhos, faz uma transformação profunda. E essa transformação, queridos, ela é algo extraordinário, porque o próprio Cristo já está todo Ele em você.
Toda a perfeição de Cristo já habita em você. Só basta que você deixe que Ele cresça. Para de resistir. Não quer dizer que você vai sentir prazer. Quem é que tem prazer em ver alguém morrendo? Você vai ver o teu ego morrendo. Você vai ver as suas vaidades morrendo. Você vai ver as suas ambições morrendo. Mas vai nascer uma nova vida em você. Cristo Jesus vai resplandecer em você. Segurança em Cristo. Você está firme nas mãos dele. Mas se você andar caminhando, você será honrado pelo Pai. Parte B do versículo 5. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Talvez a vida cristã é uma vida que não dê muito bom. Eu não estou dizendo essa vida cristã que estão produzindo por aí, que tem assento nos parlamentos, que tem voz na sociedade, que tem influência no meio político, não, isso aí é uma mentira. Eu estou dizendo a vida legítima, cristã, que estamos na sociedade sim, caminhando, temos o nosso emprego, uma vida digna, trabalho, produzimos, mas não estamos nas trevas, não estamos dormindo entre os mortos. Pelo contrário, vida após vida, de renúncia, de negar, de caminhar às vezes deprimido, de amanhecer às vezes triste, mas lembrando que naquele dia você vai ser surpreendido quando você ouvir um nome novo. Não vai ser seu nome não, sendo chamado, e você vai olhar assim: você, os anjos vão se abrir, você, mas eu sei, você. Pai, Jesus vai falar: seu meu filho e minha filha, foi dura a caminhada, houve alguns tropeços, Pai, mas eles venceram. Pai, recebe o Senhor. Foi por eles que eu dei a vida. Quem que vale mais a pena, querido? Quem que vale mais a pena, Luciano? A glória desse mundo, os aplausos desse mundo, pelo custo da minha integridade com Cristo? Quem que vale ganhar o mundo inteiro? Jesus até ele exagera. O mundo inteiro, foi isso que o diabo apresentou para ele. O mundo inteiro eu dou, e dá mesmo, porque esse mundo já é do maligno. Toda honra, todo mecanismo de vaidade, arrogância, de inveja, de cobiça, está nas mãos dele. Ele sabe trabalhar muito bem isso. O mundo se move por isso. O que vale a pena, querido? Eu sei que não é uma caminhada fácil, eu sei que não é, mas a recompensa, os que vencerem, perseverarem até o fim, vão receber essa recompensa da mão do próprio Pai. Pai, não queremos ser como a igreja de Sardes, Senhor. Não queremos ser crentes como alguns crentes de Sardes, mas mesmo inseridos, Senhor, numa estrutura religiosa que virou uma verdadeira máquina política, Senhor, o Senhor sabe quem são os seus. O Senhor fala: tenho, porém, ali, no meio da minha igreja, alguns que não se contaminaram, não contaminaram suas vestes. Senhor, nós queremos ser esses. Não queremos a roupa deste mundo, Senhor. Não queremos, Senhor. Não queremos, Senhor. Ajuda a gente a não querer, Pai. Somos atraídos por isso, Senhor. Às vezes nos movemos por tudo isso, Senhor. Mas queremos nesta manhã confessar os nossos pecados diante de Ti. Ao ouvir mais a Sua voz, nós queremos nos arrepender, Senhor, daquilo que um dia desejamos, que nos afetou, que afetou a nossa integridade diante de Ti. Restaura-nos, Senhor, nesta manhã, Pai. E dá-nos força, Senhor, para caminhar firme, Senhor. Sentir essa presença que é real neste lugar, Senhor. Mas também não só neste lugar, mas na nossa vida, Pai. E como cantarmos, Senhor, mais uma vez essa canção, que essa seja a nossa oração. Receba, Senhor,
Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar mais uma vez? E eu quero que você faça dessa canção a sua oração. E fala para o Senhor: Senhor, eu sei que Tu és real, eu sinto a Tua presença, eu me entrego a Ti. Baixe a sua cabeça, olhe para o Senhor. Neste lugar, Fala com Ele. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vai-me um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou te entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
diante do teu altar e sacrificar. Tua presença é real, Senhor. Aquilo A vida de cada irmão meu nesta manhã, Senhor. Ouve a voz dos teus servos, Senhor. Ouve o clamor da sua igreja, Pai. Restaura, Senhor, a integridade, Senhor, das nossas vidas. mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. É o Deus que fala, é uma fala de amor, é um chamado ao arrependimento, é um chamado à esperança de uma vida nova. Vamos nos dividir com a oração do nosso irmão Luiz Isídio, vem aqui à frente, vamos ficar de pé. Essa semana os jovens estão reunidos num evento lá em Jurerê Internacional. Eu agradeço. Jurerê Nacional? Tradicional. Agradeço a Eloá que abriram as portas lá do clube da Caixa Econômica. Aos papais, os papais que vão servir de Uber, ajudar aí na condução dos filhos. Porque os jovens e adolescentes é tudo duro, né? Ninguém tem dinheiro, né? Mas teve um monte de patrocinador aí que patrocinou esse passeio chique aí, lá no Jurerê, que não é internacional, mas é o tradicional, né? Sábado eles estarão juntos, né? E no domingo, todos juntos aqui para mais um domingo de celebração. E logo a seguir, a nossa assembleia, reunião de planejamento. É aquela coisa informal que a gente sempre faz. E vai ser apresentada a nossa maquete 3D, né? Um negócio assim, né? Que nossos arquitetos estão se desdobrando para você ter uma visão daquilo que vai ser. Mas que Deus já sabe, né? Você vai ter uma visão 3D daquilo que Deus já sabe. Porque foi Ele que desenhou, Ele que sonhou, Ele que botou no nosso coração, Ele que nos deu o recurso. E Ele vai ter prazer de estar conosco aqui todos os domingos, nesse templo que vai ficar muito lindo. Vai ficar, como é que é? O nosso conceito é simples e elegante, né? Vai ser simples e elegante, né? Para a glória do Senhor Jesus, amém? E a todos que nos visitam, sejam bem-vindos. É sobrinho, né? É sobrinho? É sobrinho? Filho agregado. Filho agregado? Opa! Filho agregado é um degrau acima de sobrinho. Seja bem-vindo. O querido também não é a primeira vez. Seja bem-vindo mais uma vez, Marcel. Isso, acertei? Uau! A Covid acabou com alguma memória minha, mas nem toda. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso meio. É uma alegria ter você conosco aqui. E todos saiam, não deixe de dar um abraço no teu irmão, desejar ele bom domingo. Amém. Pai, obrigado porque Tua palavra é tão preciosa, Pai Santo. O Senhor traz um tesouro inestimável para aqueles que te ouvem, como diz a Tua palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Senhor diz. A Tua igreja, e temos provado disso, temos provado de coisas grandiosas que o Senhor tem trazido através dessa série de mensagens, que nós possamos estar com o coração pronto para receber, ó Pai Santo, do Senhor o que o Senhor tem planejado nessa caminhada aqui na terra, que estejamos nos dedicando a estarmos formatados, a estarmos, ó Pai Santo, moldados por Tua mão com o DNA que é Cristo, ó Pai Santo. Conduza a Tua igreja, continue conduzindo, continue abençoando o Teu servo, pastor, ó Pai Santo, sustentando. O Senhor tem dado sabedoria, o Senhor tem enchido do Teu Espírito Santo. Temos visto isso, ó Pai Santo, que o Senhor continue assim, enchendo o Teu servo, enchendo, ó Pai Santo, os Teus servos aqui neste local, e que estejamos caminhando, ó Pai Santo, como igreja do Senhor, para estarmos ansiosos do encontro contigo, ó Pai Santo, como descreves na Tua palavra. Obrigado pelas atividades que tem dado a Tua igreja, que o Senhor esteja abençoando a semana, o encontro de jovens, ó Pai Santo. Continue abençoando o Rafa, a Fran, o Lucas, ó Pai Santo, e a esposa também, que estão trabalhando nessa obra. Continue, ó Pai Santo, quebrantando o coração dos jovens, dos adolescentes da Tua casa, para que possam estar crescendo, ó Pai Santo, e se formando em Cristo, ó Pai Santo, por Tua misericórdia. Abençoe a cada um,
Abençoe, ó Pai Santo, também a reunião do próximo domingo. Desde já pedimos que o Senhor esteja conduzindo como tem sempre conduzido. Ó Pai Santo, abençoe a equipe de planejamento. E, ó Pai Santo, colocamos esse restante de dia nas Tuas mãos. Nos abençoe, nos conduza, ó Pai Santo, e que possamos estar nos rendendo, como aprendemos hoje, para que a cada dia estejamos sendo transformados no Senhor e vivendo na viva esperança que é Cristo. Muito obrigado, Pai Santo, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça de Jesus, Cristo Jesus, que não desistiu, nos amou até o fim, nos amou até a morte de cruz, que o amor indestrutível do Deus Pai, o amor do Pai que nos amou ao ponto de dar o Filho para morrer por nós, e do Espírito Santo, que mesmo sendo pecador nos escolheu como habitação dele, esteja sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance